O filme inicia às 9 da manhã, com a praia de Malibu repleta de frequentadores. A equipe de salva-vidas é composta por 4 integrantes: Heather, Peach, Dog e Barbie. Heather e Peach são ex-namorados e enfrentam dificuldades para colaborar no trabalho desde o término do relacionamento. Heather acusa o ex de nunca levar o compromisso a sério, enquanto ele guarda ressentimento pela rapidez com que ela encontrou um novo parceiro. Para agravar a situação, uma obra está gerando inúmeros transtornos em uma área da praia e o encarregado da construção é justamente o atual namorado de Heather. Após atender uma reclamação por telefone, Dog informa que os operários bloquearam parte do estacionamento. Peach aproveita a oportunidade para ir ao local confrontar seu rival, deixando a próxima patrulha sob a responsabilidade de Barbie. No rádio, o noticiário menciona que um pequeno terremoto ocorreu 3 horas antes, mas ninguém dá atenção à notícia. Todos continuam curtindo o sol, alheios ao fato de que o tremor liberou diversos tubarões de uma espécie desconhecida. Em um barco não muito distante da praia, um mergulhador solitário se torna a primeira vítima desse novo predador. Enquanto isso, Heather liga para o namorado, Colin, avisando que seu ex está indo em direção à construção. Peach decide cortar caminho pelo mar e encontra outro mergulhador, que parece inquieto. Ele comenta que algo extremamente veloz passou perto dele. Peach promete ficar atento e segue em frente, enquanto o mergulhador retorna para a água. Na areia, Dog e Barbie estão ocupados com uma jovem infratora chamada Jenny. Tentando evitar cumprir o serviço comunitário, ela insiste para que alguém a ajude a escapar da situação. Dê uma força e assine o relatório de uma vez. Ambos se recusam e Barbie comenta que trabalhar não é o fim do mundo. No entanto, a garota interrompe o discurso para ouvir sua música favorita, enquanto Dog lamenta que essa seja a nova geração. Silenciosamente, um dos tubarões ataca o mergulhador, que não tem sequer a chance de pedir ajuda. Nesse momento, somos apresentados ao namorado de Barbie, Brian. Ele menciona que está indo ao setor de achados e perdidos para entregar um anel que encontrou por acaso. Barbie fica deslumbrada com a beleza da joia, e ele sugere que ela experimente. É então que ela entende a situação e percebe que está sendo pedida em casamento. Radiantes, os dois começam a planejar a cerimônia para quando concluírem a faculdade. Ao ver o casal se beijando durante o expediente, Heather inicia uma reprimenda, mas cede ao descobrir que estão noivos, permitindo que Barbie tire uma folga para comemorar com Brian. Enquanto isso, ninguém percebe o perigo iminente nem nota a ausência dos dois mergulhadores. Um grupo de jovens se afasta um pouco mais da costa em uma lancha, atraindo a atenção dos tubarões. Paralelamente, Dog está montando um rifle que pretende usar em uma futura caçada com amigos. Impressionada com a arma, Jenny tenta se incluir na viagem, mas Dog rapidamente esclarece que é uma saída apenas para homens. Com um suspiro de frustração, Jenny finalmente decide começar suas tarefas e pede ajuda ao rapaz com um zíper, aproveitando para lançar olhares sedutores. Quando Dog questiona se ela é sempre tão direta, Jenny responde que só age assim quando quer algo e admite que nem sempre dá certo. Pouco tempo depois, Jenny retorna, perguntando se já pode. Indignado com a audácia, Dog comenta que ela não estaria nessa situação se tivesse seguido as regras. Jenny tenta se defender, explicando que roubou de uma loja que tinha seguro e que o item nem valia tanto assim. Quanto mais ela fala, mais Dog se convence de que ela é mesmo incorrigível. Na parte norte de Malibu, Peach confronta Colin, afirmando que ele não pode bloquear o estacionamento público. Colin rebate dizendo que a medida é apenas uma precaução temporária e o acusa de estar ali apenas para arrumar confusão, motivado por ciúmes de Heather. Afirma que está apenas cumprindo seu dever e exige que Colin deixe Heather fora disso. Nesse momento, Heather está realizando a patrulha perto da lancha onde um grupo de jovens está se divertindo. 2 rapazes alternam entre saltar e mergulhar, enquanto um tubarão avança rapidamente em direção a eles. Ao emergir da água, um deles percebe que o amigo não está mais se movendo. Ele olha para baixo e começa a gritar ao ver que metade do corpo do colega já foi devorada. Para seu desespero, o vento abafa seus gritos e ninguém escuta. A única que percebe algo errado é Heather, principalmente porque recebe um respingo desagradável ao passar sob eles. Quando seu bote é balançado violentamente, Heather começa a entender o perigo, mas ainda está distante demais para ajudar. O jovem entra em pânico ao perceber que não haverá ninguém para salvá-lo, e já é tarde demais quando Heather finalmente o alcança.
Seu bote é novamente atingido e ela cai na água, ficando cercada por barbatanas ameaçadoras. Enquanto isso, Pete e Colin continuam discutindo quando a programação do rádio é interrompida por um alerta de tsunami, informando que todas as praias da região precisam ser evacuadas imediatamente. Em meio à confusão, todos começam a agir rapidamente para escapar do perigo iminente. Após alertar Jenny, ele corre para a torre e ativa o alarme de emergência, interrompendo bruscamente o momento entre Barbie e Brian. Enquanto isso, os tubarões ainda cercam Heather, quando Pete passa rapidamente e oferece uma carona salvadora em seu jet ski. Os banhistas entram em pânico ao ouvir Barbie, que utiliza um megafone para ordenar que todos deixem a praia imediatamente. Simultaneamente, Colin também começa a liberar os trabalhadores da construção. Um dos operários, George, parece desconfiar da gravidade do alarme, comentando: por outro lado, os colegas Yancy e K rapidamente se apressam para proteger da água o trabalho realizado até então. Colin também leva o alerta a sério, mas se recusa a abandonar a construção, alegando que não pode deixar seu equipamento para trás. Quando Yancy e K se afastam, George murmura que isso parece uma desculpa para salvar Heather e chama o chefe de louco. No estacionamento, Dog ordena que Jenny entre no carro e saia dali o mais rápido possível, mas até ela cede ao senso de responsabilidade, ajudando algumas crianças a reencontrarem seus pais. Impaciente com a demora, Dog resmunga, mas acaba recebendo um beijo de Jenny como agradecimento por sua preocupação. Na garupa do jet ski, Heather implora para Pete acelerar ainda mais, já que os dois estão tentando escapar não apenas dos tubarões, mas também de uma enorme onda que está perigosamente próxima. Colin os observa com um binóculo enquanto os 3 trabalhadores retornam, avisando que a estrada está completamente congestionada. Do estacionamento, Dog e Barbie ficam aflitos ao assistir o jet ski colidir com um tubarão, jogando Pete e Heather na água. Sem hesitar, Dog corre para pegar o rifle e o restante do grupo decide segui-lo na tentativa de ajudar. Pete e Heather estão saindo da água quando o tubarão é atingido e arremessado na areia, gravemente ferido. Pete ordena que Dog finalize o serviço, mas Barbie intervém, revelando que se trata de um tubarão duende, uma espécie que deveria estar extinta há muito tempo. Ela implora para que poupem o animal, mas Pete insiste e Dog acaba disparando. Agora, a onda está perigosamente próxima e é ainda maior do que se imaginava. A cabana da torre se torna o único refúgio viável que eles podem alcançar a tempo. Apressados, todos correm para o local, fecham as entradas e tentam vedar as aberturas da melhor maneira possível, quando a onda invade a cabana, destruindo tudo sem piedade. Em questão de minutos, a água cobre a maior parte de Los Angeles. Uma repórter de TV revela que o tsunami foi ainda mais devastador do que o ocorrido na Indonésia, com a onda alcançando cerca de 30 metros de altura. Brian quase se afoga e Jenny sofre um ferimento na perna, atraindo a atenção dos tubarões do Andy, que agora nadam perto da torre. A construção de Colin é a única estrutura que permanece acima da água. Pela janela, Pete observa a extensão dos danos lá fora e afirma que não há como levar Jenny a um hospital imediatamente. Heather precisa então dar os pontos no corte, fazendo o possível para ignorar a impaciência de Jenny, que continua exigindo um médico. Os outros 4 pontos da casa em construção também sobreviveram ao desastre, e K se alegra ao perceber que a energia ainda está funcionando. No entanto, essa alegria desaparece quando as notícias sobre o desastre revelam que o resgate está sendo mais demorado e complicado do que se imaginava. Impossibilitado de ligar para a torre, Colin comenta que precisa encontrar uma maneira de chegar até Heather. Enquanto isso, ela segue costurando a perna de Jenny, quando Pete informa que há vários outros tubarões se aproximando do mar. Brian teme que venha a segunda onda e aumente o nível da água. Ele quer encontrar uma maneira de chegar à terra firme e procurar ajuda, mas Pete lembra que esses tubarões são mais rápidos do que o jet ski e que nada escapará deles. O máximo que podem fazer agora é acionar o sinalizador no armário do andar de baixo. Ainda assim, não há como saber para onde a onda levou o armário. Quando Barbie tenta pedir ajuda pelo rádio, a resposta é uma mensagem automática informando que a Califórnia está em estado de emergência. Pete lembra que as praias foram evacuadas primeiro e por isso ninguém sabe que estão ali, o que pode atrasar muito a chegada do resgate. Ainda soluçando, Jenny se mostra inconformada com o corte em sua perna, dizendo que ficou horrível, quase como um ferimento de Frankenstein. Ela ainda jura nunca mais usar biquíni. Ao avistar uma das barbatanas a poucos metros da janela,
Peach pede que Barbie explique mais sobre aquela espécie. Ela explica que o tubarão dente de onda não possui visão, mas consegue localizar sua presa facilmente por meio de ondas sonoras. Então Brian e Peach começam a distribuir arpões e armas de fogo, tentando organizar a defesa do grupo. Barbie continua insistindo que o ideal seria capturar um dos tubarões vivo, mas ninguém quer arriscar a vida em nome da ciência. Nem mesmo Brian apoia seu ponto de vista, o que a deixa bastante chateada com o noivo. Esse debate teórico dá lugar a um desafio prático, quando 2 tubarões começam a atacar a parte inferior da torre e a estrutura inteira começa a tremer. Curiosamente, Barbie é a primeira a ser puxada para baixo quando um dos tubarões atravessa as tábuas. De repente, Brian tenta resgatá-la, mas fica apenas com o braço da noiva. Peach e Dog rapidamente arrastam um armário para cobrir o buraco e todos ficam em choque com o ocorrido. Não demora muito até que os tubarões retornem, avançando contra o armário e tentando entrar na cabana. Apenas o peso de várias pessoas é capaz de manter o buraco fechado. Enquanto isso, a equipe da construção ainda acredita que a água é o único problema. Cansada de esperar pelo resgate, Ian decide nadar até o ponto em que possa encontrar ajuda. C se despede dela, pedindo que tenha cuidado, mas ela garante que tudo ficará bem. Algumas braçadas depois, a primeira barbatana surge na superfície. Carl começa a chamar pela namorada e ela dá meia volta assim que percebe o perigo, mas os tubarões são mais rápidos. Carl chora ao ver a água se tornando vermelha e os outros 2 correm até a beirada para ver o que aconteceu. George tenta puxar o viúvo para dentro, mas ele pede um momento para se recompor. Esse breve intervalo é o suficiente para o tubarão atacar e abocanhar Carl. Enquanto isso, na cabana da torre, a situação começa a se complicar. Insustentável, Peach decide que é mais sensato enfrentar os tubarões diretamente do que ficar esperando que eles destruam o abrigo. Jenny não gosta da ideia e até tenta impedir o plano, mas Heather consegue convencê-la de que essa é a única opção. Então, Peach levanta o armário e Jenny usa um arpão para golpear um dos tubarões. Quando ele começa a afundar, ferido, o outro imediatamente decide atacá-lo. Pelo binóculo, Colin avista uma barbatana próxima à torre e convence George a ajudá-lo com um dos barcos. Na cabana, a tranquilidade dura alguns minutos, e Dog sugere um mergulho para procurar o sinalizador. Peach não permite que o rapaz se arrisque e decide ir no lugar dele, enquanto Heather promete distrair os tubarões batendo no assoalho, caso seja necessário. Enquanto Peach mergulha, Colin avisa a George que quer passar na torre para pegar a namorada. George responde que não há muito combustível e seria melhor procurar ajuda primeiro, mas o chefe está determinado. Por sorte, o armário do posto não está tão distante e Peach rapidamente consegue pegar o sinalizador. No entanto, ele ainda está embaixo da água quando Jenny vê um tubarão retornando. Percebendo a enorme sombra da criatura, Peach se esconde dentro do armário, enquanto seus amigos seguem o plano e atraem o animal para a cabana, correndo para impedi-lo de entrar. Depois, Peach consegue nadar até a superfície e escalar a torre até o telhado. Quando está prestes a disparar o sinalizador, o outro tubarão salta da água e quase morde seu pé. Encurralado, Peach é forçado a usar o sinalizador para derrotar o monstro, perdendo a oportunidade de pedir socorro. Ele mal consegue voltar para dentro da cabana e os tubarões já estão atacando por baixo novamente. Brian começa a surtar, dizendo que ninguém vai escapar e Jenny o manda calar a boca. Peach então sugere que é melhor ficar no telhado, sendo o primeiro a subir. Ele não consegue esconder um sorriso ao ver seu rival chegando de barco. Colin começa a alimentar os tubarões com os explosivos que teve a ideia de trazer, avisando aos outros que uma carona chegou. Peach ajuda os próximos a subir e Jenny é a primeira a passar para o barco. Heather vem logo atrás, muito feliz em vê-la. Colin diz que jamais teria partido sem ela. Dog fica por último. Quase não consegue mais suportar a pressão quando Peach o puxa para o telhado. O tubarão derruba o armário assim que o peso é aliviado e por um triz não crava seus dentes nas pernas do rapaz. Todos conseguem embarcar no barco e soltam um suspiro de alívio, enquanto os tubarões percebem que a comida escapou. Então, o combustível acaba no meio do caminho. George não perde a chance de lembrar que havia avisado sobre isso. Já está anoitecendo quando a repórter da TV informa que o tsunami causou mais de 800 vítimas. Seguindo a correnteza, o barco retorna à casa em obras e fica preso numa grade.
Paige diz que é possível nadar até a casa, mas Colin acha isso muito arriscado. Heather avisa que a água está começando a entrar no barco, então George vai buscar uma ferramenta para abrir o portão. Enquanto aguardam, as barbatanas começam a se aproximar do barco, gerando pânico entre todos. Heather fica horrorizada ao ver Brian pular na água. Ele diz que vai atrair os tubarões para que os outros possam escapar. Heather não se conforma com isso e continua repetindo que precisam fazer algo. Paige precisa intervir para controle e mantenha a calma. Os tubarões ainda cercam Brian, enquanto Colin arrebenta o portão e Dog tira Jenny do barco. Os três correm para dentro, passando perto de uma das barbatanas. Pete consegue convencer Heather a acompanhá-los, mas assim que os dois passam do portão, Heather se depara com o corpo de George e solta um grito, atraindo a atenção indesejada. Sem tempo para alcançar a porta, os dois sobem um carro, mas o tubarão bate na lateral logo em seguida, derrubando Pete. Eles decidem entrar no carro alagado e esperar uma oportunidade para escapar. Dentro da casa, a situação não melhora, já que a água já subiu tanto. Colin começa a desconfiar quando algo começa a borbulhar, mas logo percebe que o perigo está do outro lado da porta de alumínio, já tentando invadir. Dog coloca Jenny em uma superfície mais alta e fica com ela enquanto Colin vai verificar se o caminho até a escada para o segundo andar está livre. Ele logo descobre que não está. O tubarão está no meio do corredor, bem na sua frente, vindo em sua direção e agarrando um cano do teto. Ele grita para alertar os outros e fica pendurado enquanto o tubarão passa por baixo. Dog e Jenny sobem no armário esperando que o animal se aproxime. Então Dog o ataca com uma motosserra e consegue fazer o tubarão se afastar. Ele retorna ao corredor, onde Colin ainda está suspenso, torcendo para que o cano aguente seu peso por mais um pouco. Ele atira sua mochila na água e o tubarão morde a isca, sem perceber que há explosivos dentro dela. Vitorioso, Colin avisa aos outros que vai continuar procurando a escada. Lá fora, Heather e Pete ainda estão presos, com um tubarão persistente que não para de circular em volta do carro. Paige quer pegar algumas ferramentas para se defender, mas Heather não quer que ele se arrisque. Os dois acabam se beijando e Pete jura que vai se casar com ela se conseguirem sair dessa. Ele corre até o armário de ferramentas e, assim como Dog, decide enfrentar o tubarão com uma motosserra. Quando os dois finalmente entram na casa, Dog está confessando sua atração por Jenny, enquanto Colin ainda não encontrou a escada da sua própria construção. Eles compartilham suas experiências e se preparam para o próximo desafio. Colin reflete sobre o trágico fim de George e fica angustiado ao perceber que se sente responsável pelo ocorrido. Heather lhe diz que não adianta ficar se culpando agora e sai para procurar Dog, deixando os dois homens trabalhando juntos. A conversa logo segue pelo caminho óbvio, mas eles decidem ser práticos e disputar a atenção de Heather. Em outro momento, a porta de alumínio começa a bater novamente, como se algo estivesse tentando entrar. Pete e Colin decidem se reunir aos outros e encontram Heather cuidando de Jenny, que está sofrendo muito com a dor na perna. As duas também ouvem os ataques do tubarão e ficam alarmadas. Pete comenta que as opções são fugir da casa, voltando à estaca zero, ou ficar e enfrentar o monstro marinho. A essa altura, ninguém sequer considera a ideia de voltar para a enchente. Quando o tubarão consegue invadir, todos já estão armados e prontos, cada um em sua posição. As duas mulheres aguardam a fera passar antes de soltarem uma corda que bloqueia o caminho, mantendo o tubarão preso por alguns minutos. Os homens então partem para o ataque, armados com machados, serras fazendo pedaços dele pela manhã. Dog informa a Jenny que ela não precisará cumprir o restante das horas do serviço comunitário depois de tudo o que aconteceu. Para sua surpresa, Jenny responde que ainda restam 20 horas e ela pretende cumprir tudo corretamente, pois acaba de decidir que também quer ser salva-vidas. Todos ficam aliviados ao ver o helicóptero se aproximando. Colin e Pete voltam a trocar farpas sobre Heather e ela comenta que prefere resolver a questão com uma moeda.